Quer aprender Química de graduação de forma didática e aprofundada? Então, assine um dos cursos de Universidade da Química. Link na descrição. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química, mais uma UDQ Lista, e talvez esse vídeo seja o último de 2019. Essa UDQ Lista é muito especial, primeiro porque não tem 10 itens, tem 12 itens, e esses itens são livros para você aprender Química em 2019. Não são livros didáticos, não são livros acadêmicos, são livros voltados para a popularização da ciência, a popularização da química, sobretudo, mas que eu acho importantíssimo para você, amante de química, aprender um pouco mais a respeito de química. Se você for um profissional da área de química, é óbvio, você vai precisar de outras fontes, vai precisar ler livros acadêmicos. Mas se você for apenas um curioso, um amante, ou principalmente um professor de química, é muito recomendável que você leia esses livros para mostrar como a química está presente no dia a dia. E por que eu estou escolhendo 12? Porque eu quero fazer uma proposta a vocês. Que tal nós lermos um livro desses por mês em 2019? Então, em janeiro, vamos ler o primeiro livro, em fevereiro, o segundo, e assim por diante, um livro a cada mês. Teremos um total de 12 meses de conhecimento, 12 livros para serem lidos ao longo desses 12 meses. Estou bancando aqui de um booktuber, ou mais especificamente, um Chem Booktuber. Eu tenho certeza que se você aceitar esse desafio, o seu conhecimento de química vai aumentar em muito. Bom, então deixa de papo e vamos para a lista. Número 1, A Colher que Desaparece. Eu já indiquei esse livro várias vezes, já li esse livro, mas eu estou recomendando para ser a leitura de janeiro, inclusive todos esses livros eu vou reler. A Colher que Desaparece é do Sun Kim, e ele meio que apresenta os elementos químicos, ou apresenta os principais elementos de uma forma muito interessante. Ele conta um pouco da história do elemento, fala da aplicação desse elemento, como que esses elementos estão presentes em compostos e por que eles são importantes. Eu recomendo esse livro para você olhar a tabela periódica de uma outra forma. É como se fosse um livro voltado para a tabela periódica e para a descrição desses elementos, mas de uma forma muito rica. Essa daqui, então, é a minha recomendação para janeiro, o primeiro livro, então, de 2019. Na sequência dele, temos fevereiro, que é o mês menorzinho, vamos ler Os Botões de Napoleão. É outro livro que dispensa comentários, mas Os Botões de Napoleão é um livro mais leve. Ele apresenta, como o próprio subtítulo sugere, 17 moléculas que mudaram a história. Então ele vai apresentar 17 moléculas ou 17 conjuntos de moléculas que tiveram algum papel na história. Por exemplo, ele vai falar da morfina, vai falar da nicotina, vai falar do nylon, vai falar do açúcar, vai falar do açúcar não, da sacarose, né? Vai falar da celulose, enfim, como que essas moléculas estiveram presentes, por exemplo, no desenvolvimento do comércio, no desenvolvimento da indústria. Por exemplo, a celulose ela é muito importante quando chegarmos na indústria têxtil. Quando ele fala da cafeína, por exemplo, foi uma molécula muito importante aqui no Brasil, devido a todo o processo de lavoura e agricultura do café. Então, é um livro bem legal, já li várias vezes, já li, já reli, mas eu pretendo relê-lo em fevereiro. Bom, o próximo livro, para março, esse daqui não é exatamente um livro de química, de que são feitas as coisas. É o livro do Mark Miodovinnik, não sei pronunciar o nome dele correto. Ele, se eu não me engano, é um engenheiro de materiais, e ele apresenta várias coisas ao redor da casa dele. A principal fonte de inspiração, deixa eu ver se eu acho aqui, ele tem uma foto, está em preto e branco, deixa eu mostrar aqui. Ele está sentado no terraço da casa dele, e aqui a gente consegue observar várias coisas, por exemplo, concreto, vidro, aço, e ele tem um capítulo voltado para cada uma dessas coisas. Então ele nos representa o aço, a história do aço, nos representa o vidro, nos representa o papel, a borracha, enfim, ele trata sobre essas substâncias, mas ele fala sobre todo o seu histórico e sua importância industrial. É um livro bem legal, eu não o li por completo, só li capítulos, porque dá para você ler capítulos isolados, cada capítulo independente, mas eu pretendo lê-lo no mês de março. Para o mês de abril, outro livro que dispensa comentários, O Sonho de Mendeleev. Esse livro foi uma recomendação da minha professora de álgebra linear, isso lá para 2003, se eu não me engano, segundo de 2003, e é um livro muito legal.
Talvez seja um dos livros mais completos para a história da química. Ele tem uma pegada que lembra um pouco A Colher que Desaparece, só que enquanto A Colher que Desaparece ela é focada nos elementos químicos, ele é focado especificamente na história da química. E ao longo dessa história ele acaba nos apresentando a origem dos elementos químicos. Então ele tem como história de fundo Mendeleev, o pai da tabela periódica, que acaba tendo um sonho e a partir desse sonho ele consegue organizar os elementos, mas logo em seguida ele entra na história da química, começando desde a filosofia clássica, desde a alquimia, até os dias de Mendeleev, e se eu não me engano ele vai além, né? Ele não para ali na tabela periódica, ele avança um pouco. É um livro muito bom. A próxima recomendação, já perdi, nós estamos em... ele era do mês de abril, vamos para o mês de maio. Né? Deixa eu confirmar aqui. Isso, no mês de maio, O que Einstein Disse ao Seu Cozinheiro, também uma recomendação de 2003. Esse aqui é um livro com pequenas explicações de como a química está presente, sobretudo na cozinha. É um livro bem legal, ele não tem exatamente um texto para você ler, não conta uma história, são pequenas explicações que podem nos ajudar a ver a química de uma outra forma, como que a química está realmente presente ao nosso redor e principalmente na cozinha. Ele eu nunca li, apenas pequenos trechos, é a recomendação então da leitura do mês de maio. Para o mês de junho, eu recomendo o Tio Tungstênio, outro livro bem famoso. O Tio Tungstênio foi escrito pelo Oliver Sacks. O Oliver Sacks foi um dos maiores neurologistas do mundo. Ele faleceu, se não me engano, em 2015 ou 2016. Ele tem vários livros, na verdade, livros que inspiraram filmes, inclusive. Mas para nós o que mais interessa, de fato, é o Tio Tungstênio, onde ele conta algumas histórias de quando ele era criança. E assim, acho que qualquer aluno de química já teve vontade de ter um laboratório em casa. Eu, pelo menos, tive essa vontade. E ao você ler as histórias do Tio Tungstênio, você volta a ter essa vontade de montar um laboratório em casa. Só que na época ele tinha muita facilidade de encontrar reagentes químicos. Ele conseguia comprar reagentes químicos em farmácia. Hoje, obviamente, a gente não consegue isso, mas é um livro muito legal. Além de contar a história dele, ele acaba explicando muita química ao longo do texto. Para o mês de julho, vamos fugir um pouco da química, vamos ler um outro livro do Sun Kim, só que é o Duelo dos Neurocirurgiões. Como eu disse, ele não é um livro de química, mas é um livro de ciências, e ele foca como funciona o nosso cérebro, como funcionam as principais partes do cérebro, indicando moléculas responsáveis por isso, indicando estruturas responsáveis por isso. É um livro voltado mais para a área de biologia, mas é um excelente livro de divulgação de ciência. Lembrando que o que rege o nosso corpo é bioquímica, então é um livro muito interessante, muito legal também. Eu nunca o li, mas pretendo ler no 2019 para o mês de julho. Para o mês de agosto, aí vamos entrar num livro um pouco mais complicado, que eu conheço também desde a época da minha graduação. Já li, mas não é de entendimento muito fácil não. Alice no País do Quanto. É uma tentativa do Robert Gilmore de tentar explicar física quântica dentro do universo de Alice, a mesma Alice que foi para o País das Maravilhas, a mesma Alice que foi para o País dos Espelhos, agora está entrando no reino quanto, no reino quântico, e tenta explicar física quântica da forma mais agradável possível. Não é fácil a leitura do livro, principalmente para um aluno de química. Um de física talvez consiga ler sem dificuldades, mas um aluno de química que não tem nenhum certo conhecimento da quântica vai viajar um bocado, mas é bem legal, acho que nos estimula a procurarmos outras fontes, a procurarmos de fato um livro acadêmico para entendermos melhor como funciona a quântica, fugindo da quântica de pseudociência, da quântica mística que serve para curar e tal, fugindo nessa parte de pseudociências. Ele tenta explicar mecânica quântica de uma forma correta, de uma forma científica, de uma forma adequada, porém de uma forma mais leve, dentro do ambiente em que a Alice foi inserida. Então essa é a recomendação de agosto. A recomendação de setembro, um livro que eu li esse ano, O Mesmo e o Não Mesmo. O Mesmo e o Não Mesmo foi escrito pelo Howard Hoffman, Prêmio Nobel de Química. Então aqui nós vamos ver um livro onde ele compartilha suas experiências como Prêmio Nobel, como pesquisador, e vamos ver um Prêmio Nobel bem legal. O cara, ele tenta explicar química de uma forma bem didática, mostrando o seu grande conhecimento, mas também a sua humildade em reconhecer que ele não sabe nada. Que não sabe nada entre aspas, né? Porque existe todo um universo que ele ainda tem que descobrir. É um livro muito legal, como eu disse, eu li esse ano, já indiquei em alguns vídeos.
é uma leitura bem prazerosa e lembrando, nesse caso, você está lendo o material não de apenas um divulgador de ciência, mas de um pesquisador de fato, e não qualquer pesquisador, de um prêmio Nobel de Química. Para o próximo mês, vamos entrar agora em outubro, vamos ler esse livro aqui, o Barbies, Bambolês e Bolas de Bilhar, que é um conjunto de pequenos textos com o objetivo em comum de mostrar como que a química está presente no nosso dia a dia. Eu já tentei lê-lo, comecei a leitura, mas não finalizei. Mas eu pretendo lê-lo em 2019. O subtítulo dele, 67 deliciosos comentários sobre a fascinante química do dia a dia. Então, seriam 67 mini-histórias, 67 contos, mostrando como que a química está presente no dia a dia, indo desde a cor do jeans até aquelas canetas para identificar se o dinheiro é verdadeiro ou falso. É bem legal, eu não li todo, mas a parte que eu li é bem interessante. Entrando em novembro, já no final então de 2019, vamos tentar ler O Mágico dos Quarks. O Mágico dos Quarks também é do Robert Gilmore, o mesmo autor de Alice no País do Quantum, só que agora ele tenta explicar o mundo das subpartículas. Tenta explicar, por exemplo, o que são os quarks, como que os quarks conseguem se juntar para formar prótons, nêutrons, as forças presentes nele, só que agora dentro do universo do Mágico de Oz. Eu já li esse livro, a leitura dele é bem mais tranquila que Alice no País do Quantum e dá pra gente aprender bastante coisa mesmo. De novo, ele é mais voltado para a área da física, só que ele está falando de partículas fundamentais. E partículas fundamentais com certeza é um assunto que agrada muito os químicos, muito interessante para os químicos. E, por fim, para o mês de dezembro, o terceiro livro do Sun Kim, O Polegar do Violinista. Enquanto que A Colher Desaparece é um livro voltado mesmo para a química, o Duelo dos Neurocirurgiões é voltado para a parte neural, o Polegar do Violinista é voltado para a parte genética. Então, assim, nós teremos muita química envolvida, mas dentro do contexto biológico, das macromoléculas, proteínas, DNA, também é um livro fantástico com a mesma didática do Sun Kim, que eu sou extremamente fã desse cara. Bom, pessoal, então essa daqui é minha recomendação dos 12 livros para 2019. Se vocês aceitarem o projeto, se o projeto der certo, no início de cada mês eu vou colocar aqui na aba Comunidade o livro que eu estarei lendo, devo tecer alguns comentários, então fiquem atentos e quem sabe eu não gravo uma live comentando esses livros. Não vou prometer, a minha internet aqui ela não é muito legal para lives, mas a gente pode tentar. Então, aceitam a sugestão? Caso você já tenha um livro, comece a ler. Se possível, leiam nessa ordem, janeiro, fevereiro. Eu vou deixar todos os títulos dos livros, dos meses, aqui na descrição. E também eu vou deixar o link, caso você queira comprar o livro, compre lá na Amazon. Vocês, ao fazerem isso, adquirem um livro no valor comercial, enfim, não vai ser mais caro por isso, mas vocês vão ajudar a Universidade da Química. É óbvio, se vocês encontrarem uma oferta melhor, vão nessa oferta, mas se vocês comprarem pela Amazon, vocês vão ajudar bastante o canal. Então vou deixar aqui na descrição o título do livro, o mês e o link para vocês adquirirem. E vamos tentar ver se esse projeto vai dar certo. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, se gostaram da ideia, se não gostaram, se vão encarar o desafio de 12 livros de 2019. Lembrando também, esses livros não esgotam todas as sugestões, temos inúmeros outros livros e quem sabe não rende mais uma o The Key Lista. Tá ok, pessoal? Muito obrigado mesmo. Conto com os comentários de vocês, com o seu like, com o compartilhamento e principalmente se inscrevam na Universidade da Química. Se você já for inscrito e percebeu que está desinscrito no canal, não está mais inscrito no canal, se inscreva de novo, ajude a Universidade da Química a crescer.